Oi, eu sou Adnan Nogueira, sou publicitário, sou formado em São Paulo pela FAAP, tenho doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade Lusófona de Lisboa e estou aqui exatamente para falar com vocês sobre propaganda, pequenas e médias e microempresas. Todas as grandes empresas já foram um pequeno negócio, com certeza. Qual é o ponto-chave que elas terem tornado o quão grandes são hoje? Olha, uma empresa ter crescido, ela encontrou de fato uma necessidade da clientela e encontrando essa necessidade da clientela, ela encontrou um serviço que ajudava a atender essa necessidade, ou ela encontrou um ou mais produtos que dava match. Então, elas cresceram, primeiro, por estarem no mercado de necessidades, né? Ela entendeu que existia uma necessidade e ela passou a, de fato, a traduzir isso em termos de produtos e serviços. E, por outro lado, ela também teve administração. Ela sabia quanto que entrava de um lado, quanto que saía de outro, quanto que sobrava para ela no final do mês, e ela foi se desenvolvendo, certamente foi desenvolvendo e se comunicando com a clientela, foi provocando um relacionamento positivo que na época certamente provocou um bom boca a boca, e hoje se eu provocar uma boa experiência para o consumidor, certamente vai virar uma série de comentários e assim por diante. Então, o segredo é enxergar lá na frente, entender que você pode crescer, que não é fácil, mas que tem um caminho a ser percorrido. Esse é o grande segredo aí. E todas as empresas foram pequenas um dia e elas enxergaram, miraram, administraram e correram atrás. Isso que é o grande lance aí. Dentre as mídias atuais, quais são as que geram maior engajamento com o público? Não tem receita pronta. Não tem receita pronta. Qual que provoca mais engajamento? Se eu tenho um público mais crítico, pode ser que eu tenha que ir para o Twitter. Se eu tenho um público que está a fim de discutir questões de RH, contratação, é no LinkedIn. Se eu quero postar algumas mensagens, quero ter textão, quero coisas mais fofinhas, é no Face. Quero coisas mais visuais, pode ser que eu tenha que ir para o Instagram. Então, o engajamento vai depender do outro lado de lá. O que o meu cliente quer e o que eu estou ofertando do lado de cá. Então, o engajamento, a receita do dia, nós não temos. Aí nós temos que olhar para o paciente, para a pequena, média, microempresa e exatamente entender qual é o mercado que ela atende e o que nós vamos de fato fazer para esse público. Eis a grande questão. E aí, olha, não tem receita, tem teste, tem que correr atrás, não tem fórmula mágica, né? Não é fácil vender na internet como a gente vende, também não é fácil vender no offline. Então eu preciso entender o que eu estou fazendo, que produto eu tenho. Então, fórmula mágica não existe. Vendem fórmulas mágicas? Vendem. Pode ser que um dá certo, outro dá certo? Pode ser. Mas, via de regra, não tem fórmula mágica. Tem metodologia? Tem metodologia, mas se aplica a todo mundo? Nós temos que observar. Isso não é, de fato, o prato do dia. Não existe esse pacotinho que, olha, aplica e faz. Não, tem todo um conjunto de coisas que precisam ser pensadas, entendidas, porque cada ferramenta funciona assim ou funciona assado e assim por diante. Tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo, é muito fácil nas mídias digitais você testar por um valor menor. Testou, deu certo? Multiplica. Esse talvez seja o pulo do gato do grande resultado aí, tá? Como aumentar a confiança entre o negócio e os clientes? Depende do meu mercado, mas aí eu tenho algumas formulinhas, algumas questões. Depoimento de cliente, textos bem escritos,
regras muito bem colocadas. Se eu estiver olhando no e-commerce, eu vejo como que eu devolvo, né? Então, olha, eu preciso exatamente olhar, entender como que o meu cliente pensa e passar informações relevantes para que ele confie em mim. Tem formulinhas? Tem formulinhas, mas não quer dizer que elas estão todas prontas e simplesmente vou lá e carimbo. Então eu tenho que olhar com muita atenção e verificar, olha, ele não sabe dessa informação e eu vou falar para ele, se você fizer isso, você te dou garantia, faço isso, faço aquilo. Então, eis a grande questão aí nas formas que você pode, de fato, aumentar a sua confiança nos meios digitais, principalmente. Se eu estiver nos meios offline, não digitais, né, a confiança sempre vai ser, eu cumpro o que eu prometo, eu de fato não poluo o seu quintal para vender um produto para você que pode matar o seu meio ambiente, eu tenho uma causa relacionada ao meu produto, isso é, digamos, a principal tendência nos próximos anos. Então, confiança é uma coisa que se constrói, é uma coisa que você assina embaixo, né? Então, eu tenho fórmulas para offline e online, mas a grande essência é, tem que ter realidade por trás desta história chamada empresa. Não adianta tentar contar uma historinha que não está relacionada à realidade. Eu posso contar de uma maneira bonitinha? Posso, mas a grande questão é que a grande história é aquela que tem realidade por trás. Quais as dicas que eu dou para quem está começando nas mídias? Estudar, estudar, estudar. Não se tem essas fórmulas mágicas. O cliente sempre quer ter uma série de questões relacionadas à matemática hoje. Então, aquela história, eu fui fazer comunicação porque matemática eu não gostava, para que isso está feio. Não, qualquer profissional do futuro, seja de qualquer área, vai ter que saber minimamente olhar e entender o que é um CTR, um CPC, um CPM. Então são regrinhas não, são palavrinhas, digamos, siglas, melhor dizendo, que são coisas muito, muito importantes dentro de um aprendizado e dentro exatamente de uma carreira profissional, né? De uma evolução profissional que você vai ter. Então, olhar tudo isso, entender que tudo que a gente vai aprender na faculdade, por exemplo, tem uma conexão que precisa ser montada nos mais diversos níveis. E essa conexão vai ser tal coisa se relaciona com tal coisa, que se relaciona com tal coisa. E aí, coisas que aparentemente não tinham relação estão amplamente relacionadas. E aí, você que vai ter que juntar esses quebra-cabeças aí dessa história. Porque não tem fórmula mágica. Senão, eu sempre brinco com os alunos, se você corre o risco de se transformar num publicitário do postinho, né? Como sempre xingam o médico do postinho, a gente vai ter o publicitário do postinho. Feliz dia do poste. É isso? Não, não é isso. É muito além disso, não é à toa que a gente tem livros, que a gente tem conteúdo, que a gente tem cursos e muitos cursos que a gente pode agregar em nossa formação. Tem uma estrutura básica de formação que vai te tornar certamente um profissional muito mais qualificado. Isso não pode ser ignorado em momento algum. Eu sei fazer a formuleta da Rebimboca, mas será que você vai ultrapassar os limites que você deveria ultrapassar para ser um super profissional de mídia, de publicidade? Então, pensem nisso. Um grande beijo e até mais.